No vídeo de hoje, Gustavo Marques, o zagueiro do Red Bull Bragantino. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Um bom domingo para todo mundo. Hoje eu te vejo em Flamengo e Madureira, semifinal do Campeonato Carioca, 8h30 da noite a bola rola na GETV, o primeiro jogo desse confronto no Maracanã. 7h30 começa o nosso pré. Segundo recado, é domingo, dia bom para você treinar, para dar uma caminhadinha, para dar uma corrida, né? Dia legal para você levar a família para passear, ficar nesse tempo com a família, longe de telas e cuidando do corpo e garantindo que você tenha mais tempo aqui com os seus. Essa é a dica do coach deste domingo. Bom, queria muito que a gente tivesse num domingo leve, tranquilo, feliz, né, de um tema para a gente rir no canal, mas não é possível porque a realidade se impõe, né? E o Gustavo Marques, zagueiro do Red Bull Bragantino, ontem, após a eliminação do time dele nas quartas de final do Campeonato Paulista para o São Paulo, fez um comentário lamentável sobre a árbitra do jogo, a Daiane Muniz, ainda no calor do lance, do último lance do jogo, que foi o contato entre o Bobadilla e o Juninho Capixaba dentro da área. Na minha opinião, você pode pensar diferente e está tudo bem. Na minha opinião, naquele contato ali embaixo, primeiro contato em cima é normal, depois tem um contato embaixo. Me parece que naquele contato não há intensidade para se marcar uma penalidade. Não vejo intenção e não vejo intensidade. Às vezes você, sem intenção, mas com uma forte intensidade, comete um pênalti. Então, para mim, a Daiane Muniz acertou nesse lance. A Daiane, inclusive, depois daquela confusão toda, o Gustavo Marques, inclusive, de todos os jogadores que chegam e cercam a Daiane assim que o lance acontece, é aquele que tem a reação mais acalorada. Ele se joga no gramado, aquela coisa assim performática e tal. E a Daiane, insistentemente, na leitura labial, é possível ver, ela dizendo, eu vi o que aconteceu, eu não preciso ir no VAR, eu vi tudo, eu vi tudo. Ela estava muito bem colocada na hora da jogada, e a decisão de campo foi mantida, não houve chamado do VAR, ou seja, o entendimento na sala do VAR é que não houve um erro claro da Daiane Muniz no campo, então seguiu o jogo terminou logo depois e o Red Bull Bragantino foi eliminado pelo São Paulo. Uma decepção, né, porque foi um dos times de melhor campanha na primeira fase, começou o ano muito bem, mas é o Red Bull Bragantino que a gente conhece, né? Chega na hora do mata-mata, o Red Bull Bragantino não consegue absolutamente nada. É um projeto que financeiramente pode até estar dando um ótimo retorno à empresa de bebida, mas esportivamente é um projeto muito decepcionante. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Termina o jogo, um jogador de cada time fala. O primeiro a falar é o Gustavo Marques, o zagueiro do Red Bull Bragantino. Depois o Lucas Moura falou. Então, quando o Gustavo Marques chega, ele diz assim, pô, não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Essa é a fala, assim, né? Aí ele emenda, né? Com todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho mãe, desculpa se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Essa é a fala. Irmão, fevereiro de 2026, irmão. Essa é a fala do zagueiro de um time da Série A do Campeonato Brasileiro. De um time da elite do futebol brasileiro. Você sabe como é esse funil? Como é difícil chegar nesse patamar? Jogar num time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Quantos milhares de jogadores aí tentam e não conseguem? Não conseguem sequer passar da categoria de base, não conseguem sequer passar de uma peneira. É muito difícil. E aí o camarada chega nesse posto e não tem a menor noção do que representa ocupar esse posto. De ser um atleta da primeira divisão do esporte mais popular, não só do país, mas do mundo. E eu acho que a gente pode analisar essa fala desastrosa, lamentável, estúpida, imbecil do Gustavo Marques por vários pontos de vista, por vários prismas. O que mais me chamou a atenção de tudo, na hora que eu refleti sobre o que foi falado, que mais gritou para mim, é a cultura do anti-intelectualismo. Aqui,
nesse país e em boa parte do mundo, né, e as redes sociais elas meio que amplificam isso, existe uma glamorização da ignorância. Eu já abordei esse tema aqui no canal no passado, com certeza. Existe um orgulho de não pensar. Ah, eu não penso, eu não raciocino. Eu compartilho frases de efeito, verdades, entre aspas, absolutas, que eu vou só repetindo, que se perpetuaram durante décadas e que hoje nós vemos que são mentiras, né? Mulher não entende futebol, mulher não tem que apitar futebol, mulher não tem que estar no campo de futebol, o lugar da mulher é na cozinha, o lugar da mulher... E aí, o cara tem orgulho, porque isso é dito, e aí com aquele argumento da masculinidade, como isso é dito de maneira muito forte, enfática, e é dito por homens, o cara que tem o orgulho de não pensar, ele fala, porra, eu sou másculo, eu tenho testosterona, eu sou homem, meu pai falava isso, meu avô falava isso, não tinha mimimi naquela época. Não, na verdade não é questão que havia ou não havia mimimi. A questão é que, nessa época, a sociedade pensava de um jeito muito atrasado. E hoje, você não acompanha, porque você quer se apegar à ignorância que te conforta e você não quer parar para pensar, refletir sobre as mudanças de valores na sociedade. Então é muito confortável para você que tem aversão a pensar, aversão ao debate, aversão à leitura, o vício ao ódio nas redes sociais e o vício à repetição de frases de efeito, de memes, de preconceitos que são disseminados há muito tempo, você fica nessa situação mais confortável. Para você é mais confortável, porque você entrou numa onda de glamorizar a própria ignorância. Então, quando a gente traz, por exemplo, eu noto isso. Eu noto isso aqui quando leio comentários, vejo algumas opiniões. Quando a gente traz aqui análises um pouco mais complexas, as pessoas, algumas pessoas, né, não são todos, graças a Deus, a grande maioria dos inscritos compreende, se abre para o debate. Poxa, eu fico muito feliz quando vejo, Jorge, eu estava olhando a questão por outro ângulo, pô, você me fez mudar o ponto de vista. Legal. Também fico feliz, igualmente feliz, quando o cara diz, olha, Jorge, assisti ao vídeo, mas não concordo. Por isso. Aí ele vai lá, traz os pontos, ótimo. É isso que a gente quer, que as pessoas pensem. Não é que elas concordem exatamente com aquilo que vai ser dito, mas que elas pensem, que esse ponto de vista que a gente traz no vídeo ajude você a formar o seu. E eu acho que tenho uma responsabilidade em ajudar nesse processo, com um pensamento condizente com aquilo que eu entendo ser o ideal para uma convivência em sociedade. Então, quando você traz regra, quando você traz contexto, quando você traz complexidade, quando você traz preparo para o vídeo, vira frescura. Frescura? Esse cara tá muito fresco, hein? Nossa, mas esse cara, meu Deus do céu, esse cara, nossa, se transformou. Primeiro que eu sempre fui assim, né? Quem acompanha meu canal desde 2023 pode dizer aí, não houve nenhuma mudança na minha linha de trabalho. Eu sempre fui assim. Ah, é o chato, é isso, tá bom, pode achar. Aí eu acho que esse canal não é para você, realmente. Realmente. Se você não consegue compreender a complexidade, nuances que eu sempre tento trazer aqui sobre diferentes temas, a coisa não é X ou Y, tem o Z, tem o W, a coisa é mais complexa, os temas eles podem ser vistos por diferentes ângulos, vamos parar, sentar com calma, analisar, pensar, sem frase pronta, sem frase de efeito, sem reduzir um debate que pode durar 20, 30 minutos a 2 minutos de meme. Tem gente que não está preparada para isso, então realmente aqui não vai ser o seu espaço. E a sociedade que estamos querendo construir também não será um espaço para você, porque também é algo que eu repito sempre aqui. As pessoas que querem se vangloriar do próprio preconceito, da própria ignorância, da própria falta de cultura, e eu sei que existe uma responsabilidade do país nessa falta de cultura também. Não é só do indivíduo. A nossa educação é precária. Nós erramos como Estado na criação de uma sociedade inteira, na falta de um estímulo à intelectualidade da sociedade, do estímulo à leitura. Quantos espaços públicos nós temos hoje de estímulo à leitura? Quantos espaços de cultura chegam hoje às periferias? Quantos? Porque o rico, o cara que mora aqui nos bairros nobres de São Paulo, o cara que mora na zona sul do Rio de Janeiro, esse cara tem acesso.
E mesmo alguns com esse acesso se comportam como o Gustavo Marques se comportou ontem. Às vezes você vê advogados, médicos, pessoas que ocupam, né, posições de destaque na sociedade, engenheiros, com um pensamento totalmente atrasado, machista, misógino pra caramba, preconceituoso, racista, e tem orgulho dessa burrice. E eles não são burros no aspecto intelectual, mas eles têm uma visão de mundo que é burra. Mas voltando, existe essa glamourização da própria ignorância. Existe. Essa hostilidade ao que é complexo. Nossa, esse cara rola, não fala nada. Não, na verdade, você que não entendeu. Muito provavelmente. Muito provavelmente, foi tão confuso para você compreender o que estava sendo dito, que você simplesmente vai lá e tenta diminuir a figura do interlocutor, quando na verdade o problema está em você, na tua falta de compreensão de texto, de mundo. Mas existe, repito, uma responsabilidade, uma parcela de responsabilidade grande do Estado nisso, que não ofereceu para muita gente esse tipo de oportunidade, de um maior letramento, de uma maior profundidade nas questões humanas. E eu acho que muito do que aconteceu dessa fala do Gustavo Marques passa por isso. Passa por uma visão muito limitada do que é o mundo. E aí pode ser por uma série de fatores. Pode ser a criação do cara, pode ser a falta de cultura, pode ser o uso intenso de rede social, a lavagem cerebral que o cara passou em rede social. Eu, por exemplo, conversei essa semana na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira. Eu moro aqui em São Paulo, então o jornal local que eu recebo aqui é o SP2, ou SPTV, que é o da manhã, ou SP2, que é o da noite. E cada estado tem uma sigla aí, do jornal local da Globo. E aí no SP1, da hora do almoço, na sexta-feira, eles rodaram um VT mostrando 2 casos de feminicídio que aconteceram em 24 horas. Um em Diadema, que é aqui na Grande São Paulo, outro aqui no Jaraguá, que é na capital, na Zona Oeste. E aí eu me lembro de ter conversado com a Paola sobre isso. Falei, Paola, tá muito grande esse índice, essa curva tá muito para cima de caso de feminicídio, de marido, ex-marido que vai lá e tira a vida da mulher e não aceita o fim da separação. Teve um camarada que estava bêbado, nesse caso acho que foi o de Diadema. O camarada estava bêbado, 11 horas da noite, queria pegar um menino de 2 anos e levar para casa dele. A mãe falou, não, você não tem condição, você vai dirigir alcoolizado, menino de 2 anos, você bota a vida dos dois em risco. Ele foi lá, tirou e matou a mulher. Falei, Paola, isso tá insano. Isso sempre aconteceu, infelizmente sempre aconteceu. Mas a curva tá tão insana que eu não consigo dissociar isso ao acirramento do discurso contra as mulheres que eu vejo na internet. Você vê aí vários fóruns, grupos, né? Aquela galera que a mulher não serve para nada, o homem é o ser superior, o homem é isso, o homem é aquilo, a mulher tem que estar submissa, a mulher tem que ser não sei o que, não sei o que. Meu amigo, um discurso como esse, quando chega até um cara como eu, que graças a Deus não cultuo a ignorância e tive um certo acesso à educação e tudo mais, quando esse discurso chega a mim, eu entendo que aquilo é um absurdo, eu vou lá e denuncio inclusive o conteúdo. Quando chega a um cara cujo pensamento é limitado, um cara que cresceu ouvindo e repetindo discursos preconceituosos, aquilo bate dentro do cara e aquilo passa a virar um mantra. Aquilo passa a virar, é por isso que eu falo, como é perigoso esse uso de rede social, como é perigosa essa disseminação de opiniões na rede social, porque isso não é opinião, isso precisa ficar muito claro. Criticar uma decisão da árbitra é uma coisa, desqualificar por ser mulher é outra. Eu, por exemplo, olho a Daiane Muniz, acho a Daiane Muniz uma boa árbitra. Diante do quadro do futebol brasileiro, eu acho a Daiane Muniz uma boa árbitra. A Edna Alves Batista, eu acho uma árbitra muito ruim. Muito ruim. Do nível dos piores árbitros que temos no Brasil. Homem ou mulher, tanto faz. Isso é uma coisa, mas eu nunca desqualifiquei. Eu não acho que a Edna é boa ou ruim porque ela é mulher. Eu não acho que o Ramon Abate Abel, para mim, é o pior de todos. Eu não acho que ele é péssimo porque ele é homem. Não tem nada a ver. Isso
Seria desqualificar pelo gênero da pessoa. Então isso não é opinião, porra. Isso não é opinião. Então quer dizer, mulher é sinônimo de incapacidade. Na cabeça do Gustavo Marques, para o futebol, mulher é sinônimo de incapacidade. Então isso não é opinião. Por coincidência, ontem eu falei sobre isso, né? Quando você emite uma opinião baseada numa falsa premissa, quando você emite uma opinião que está permeada por preconceito, isso não é opinião, isso é crime. Quando você emite uma opinião sobre o crime organizado, benevolente, né, permissiva, você pode resvalar num crime de apologia. É ou não é? É crime. Ah, é opinião. O cara chega e fala, eu acho mesmo que o tráfico tem que tomar as comunidades, eu acho mesmo que tem que ir para cima da polícia. Fala isso. Você vai preso, porque isso é apologia e tem que ir mesmo, tá? E tem que ir mesmo. Então, separemos opinião de preconceito. Opinião é uma coisa, crime é outra. E mais uma coincidência com o vídeo de ontem, quando a gente falava aqui sobre o Felipe Luiz ter voltado atrás do posicionamento, e eu disse aqui, pô, que bom que ele voltou atrás e tal, que bom que ele expressou a sua opinião, o que não nos tira o direito de concordar ou discordar da opinião dele. Que bom que um zagueiro como o Gustavo Marques seja autêntico, tá, mas para por aí, porque o conteúdo de tudo que foi dito foi um desastre. Um desastre. E aí, só porque o jogador teve a coragem de falar o que falou, a gente não vai se debruçar sobre o que ele disse? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso aí... Desculpa, né? É muito raso um argumento como esse. É muito pobre um argumento como esse. Então, eu acho que tudo isso está por trás dessa fala, desse posicionamento do Gustavo Marques. E tem uma questão do ambiente também, que eu acho que a gente precisa abordar. Toda vez que você vê as mulheres, principalmente, que hoje militam no jornalismo esportivo, se posicionarem de maneira muito contundente contra episódios assim, é porque elas precisam fazer isso para que esse ambiente mude de forma que elas tenham uma paz para trabalhar que qualquer profissional merece. Então você precisa gritar mesmo. Às vezes você precisa exagerar um pouquinho, às vezes você precisa carregar na tinta. Porque senão esse ambiente nunca vai mudar. Porque é um ambiente historicamente marcado pelo machismo. Porra, mas sempre foi, galera. Galera que tem a minha idade, que frequenta o estádio há 20, 30, 40 anos, sabe como funciona, sabe como é. Mas não pode ser assim para sempre, uma hora vai ter que mudar. É igual na tua família, né? Você tem lá, tua bisavó fazia de um jeito, teu avô fazia de um jeito, teus pais faziam de um jeito errado. Alguém vai ter que romper esse ciclo, vai ser você. Alguém vai encerrar essa parada. 2, 3 gerações cometendo o mesmo erro, a mesma visão míope de mundo, etc., de criação. Criação é um baita exemplo. Eu apanhei de cinto, várias vezes, inclusive. Eu dava muito trabalho na escola. Eu era muito falante na escola. Às vezes as notas não vinham boas, porque eu zoava a aula, aí ficava em recuperação, aí no final, aí tomava vergonha na cara e estudava, muitas vezes à base de porrada. Cinto, chinelo, tapa de mão aberta. Eu recebi essa criação. E eu não faço mais isso. Eu não replico isso com os meus filhos. Eu cheguei a cometer esse erro com o meu primeiro filho. Com a Caroline, eu não cometo esse erro. Porque a gente entende que existem outras formas de criar. O mundo mudou, galera. O mundo mudou. Você não constrói nada com violência. Claro que impor limites. Você não vai ser... Agora a luz acabou. Não tem problema. A reta final do vídeo. Impor limites, ser duro, ser enérgico. Isso é uma obrigação de um pai e de uma mãe. E nós somos aqui. Não dá para dizer sim o tempo todo. Os filhos, eu acho, aí é a minha visão muito particular, que eles têm que ouvir muito mais não do que sim, porque na vida a gente ouve muito mais não do que sim. Quando é necessário repreender, eu não espero. Se a repreensão ela tem que ser feita na hora, porque é algo grave, ela é feita. Mas eu não tiro o cinto da minha calça para dar uma porrada na minha filha. Não faço isso. Eu rompi esse ciclo.
todas as gerações anteriores da minha família estavam mergulhadas nesse ciclo. Eu falei, não, eu e a Paola, quando atingimos um determinado nível de maturidade, de esclarecimento, que nós não tínhamos quando fomos pais do Gustavo com 18 para 19 anos de idade, ninguém tem que ser pai nessa faixa da vida. Que bom que deu tudo certo na criação do Gustavo, que é um menino maravilhoso, mas tinha tudo para dar errado, eu não recomendo isso para ninguém. Quando a gente passou a ter um nível maior de esclarecimento, entendimento, do que isso causa nos filhos para o futuro, do reflexo do impacto na autoestima, a gente falou, caramba, que ser humano a gente quer construir para frente, né? Que mãe a gente quer que a Caroline seja no dia que ela for mãe? Que esposa a gente quer que a Caroline seja no dia que ela for esposa? Que tipo de tratamento a gente quer que a Caroline exija do seu companheiro, do seu parceiro, ou da sua parceira, enfim. Aí a gente repensou e falou, vamos quebrar. E esse ciclo está quebrado. Na minha casa, esse ciclo está interrompido. E eu não vou aqui condenar os que fizeram isso por mim, não, porque os ensinamentos que eu recebi foram fundamentais para eu ser o que eu sou hoje. Eu sou muito grato. Tudo que foi feito pela minha mãe, pelos meus avós que cuidaram de mim, sou muito grato. Mas eu tenho certeza que hoje, com outra cabeça, eles agiriam diferente. Eles me passariam os mesmos valores, só que de uma outra forma. Mas, infelizmente, era a forma que a sociedade encontrava no passado para lidar com as suas questões. Só que tudo muda, galera. Que bom que tudo muda. Que bom que tudo muda. Então eu espero que a cabeça do Gustavo Marques mude de verdade com esse episódio. De verdade. Vou usar o mesmo que usei para o Felipe Luiz ontem. Para não parecer que é um peso, duas medidas. Não é isso. Se o cara vai lá, fala uma bobagem, uma merda, Gustavo Marques falou uma merda, depois ele pede desculpas e se arrepende de verdade, ótimo, ótimo. Eu assim espero que seja, que ele tire lições do episódio, porque eu vou repetir tudo que disse ontem sobre o Felipe Luiz. Se a gente exige que, porra, o cara tem que pedir desculpa, o cara não vai pedir desculpa pelo que ele falou, aí ele pede desculpa, a gente diz, também não serve. O que serve, galera? O que serve? O cara tem que ter algum tipo de aprendizado, não é possível. Até porque o cara vai continuar vivendo. O cara vai continuar convivendo em sociedade, o cara vai continuar sendo pai, marido, filho. Porra, você quer o quê? Você quer prender o cara? Então, para sempre, perpétua, não temos no Brasil. Pena de morte? Não temos no Brasil. Então, não vamos trabalhar com essas hipóteses. A hipótese que eu quero trabalhar, e eu quero acreditar que aconteça, é que o Gustavo Marques ponha a mão na cabeça e reflita e fale, porra, fiz merda, eu não posso pensar desse jeito. Foi um pensamento babaca, foi um pensamento escroto, eu não posso ter esse pensamento mais. Aprendi a lição. Estou realmente arrependido. Se for isso, ótimo. Outros Gustavos Marques podemos encontrar na sociedade também refletindo depois de um episódio como esse. Pô, olha só, né, cara, que vacilo. E mais, para completar esse ensinamento, o Gustavo Marques precisa ser punido. Punido. E a nota que o Red Bull Bragantino soltou ontem, 1 hora depois do jogo, 1 hora depois do episódio, foi uma nota muito boa, um posicionamento institucional correto. Vamos punir o jogador. Isso é inadmissível, o nosso diretor foi lá junto com ele pedir desculpa para a Daiane e nós vamos avaliar a punição para ele nas próximas semanas. Não teve passada de pano. Vamos punir, e tem que punir. E a Federação Paulista também soltou uma nota dizendo que vai encaminhar o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva, ao TJD, que também provavelmente vai punir. Então o Gustavo Marques tem que receber todas as punições possíveis dentro da lei. Dentro da lei. Multa, jogos de suspensão, todas as punições no âmbito esportivo. Em outros âmbitos, então, aí vai caber a Ministério Público e tal, aí é uma outra história. Mas de forma imediata, para que ele tire lições desse episódio e a comunidade do futebol como um todo se conscientize. Não dá pra gente ter um pensamento merda como esse. Não é só uma fala, não, porque não adianta também o cara evitar a fala, mas ele tá pensando isso por dentro. O cara tem que olhar e falar, pô, esses são valores, pô, do século passado, irmão. Hoje, 2026, não cabe mais esse troço. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. E eu preciso entender que se eu não mudar a minha maneira de pensar, e principalmente de agir, eu terei consequências. E as consequências serão duras. Por isso que eu defendo que as punições para o Gustavo Marques sejam duras, sejam pedagógicas. Que todos nós tiremos lições daquilo que aconteceu nesse episódio em Bragança Paulista. Muito triste, muito lamentável. Cultura, galera. A gente fala em cultura. Cultura é prática diária. Tá?
conscientização é prática cotidiana, respeito, argumentação, senso de responsabilidade. Essas paradas a gente desenvolve no dia a dia. E não é problema ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, isso não é problema. O problema é fazer da ignorância um troféu. E eu vejo muitas pessoas, como eu dei os exemplos de advogados, médicos, engenheiros formados, com muita bagagem, que estudaram fora do Brasil e que são ignorantes e que fazem da ignorância um troféu, e vejo muitas pessoas, às vezes, semi-alfabetizadas, com um senso de cidadania e de humanidade louvável. Então, parar de cultuar a ignorância. Precisamos parar urgentemente de cultuar a ignorância, a burrice. Não tenha orgulho de ser burrice, de ser burro. Se você olhar no espelho e chegar à conclusão, nossa, como eu sou atrasado, como eu sou burro, eu preciso mudar isso para ontem e não se orgulhar disso. Bom domingo para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo. Tchau.